Trazer uma breve palavra e preciso da graça de Deus, da unção pastoral, porque eu quero trazer uma mensagem assim, bem prática, bem vida cristã, bem pastoral. Eu quero aplicar alguns princípios da Bíblia Sagrada, na minha vida e na sua vida, usando como título pedras de tropeço, pedras de tropeço. Abacuque capítulo 3, versículo 19 diz assim: o Senhor, o soberano, é a minha força. Você perdeu a oportunidade de dizer amém. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo, da corça, das cabras montesas. Faz-me andar em lugares altos. Aleluia, aleluia. Nós sabemos que existem espécies de caprinos, de cabras que moram nas montanhas altas. Vive ali naquelas montanhas rochosas, naqueles penhascos, naqueles lugares perigosos, escorregadios. Mas essas cabras, elas têm tanta habilidade, ela tem tanta capacidade, que ela salta, ela pula, ela não pisa nenhuma pedra solta, ela não escorrega, ela não cai naquele despenhadeiro abaixo. Ela não tropeça com os seus pés em pedras. Tamanha a habilidade desses animais. Eu quero falar sobre 3 pedras que podemos encontrar no nosso caminho. E que, se não tomarmos cuidado e nos desviarmos dessas pedras, poderemos pisar nessas pedras, escorregar, cair. 3 pedras. Nós devemos evitar pisar nelas, tropeçar nessas pedras, na nossa caminhada cristã. E é interessante que quando essas pedras surgem diante de nós, elas não surgem para nos derrubar e para nos deixar no chão, mas principalmente para nos atrasar, para nos impedir de chegarmos aonde Deus quer que cheguemos. São empecilhos, são impedimentos do nosso avanço, da nossa conquista. Amados, existem algumas coisas que Deus tem para mim e para você, que nós precisamos alcançar alguns degraus para poder possuir, apropriar essas coisas que Deus tem. Muitas coisas Deus dá para mim e para você, muitas dessas coisas Ele dá para mim e para você, aonde nós estamos, Ele chega e distribui. Mas algumas coisas Ele diz: ei, vem até aqui. Ele disse para João, na ilha de Patmos: ei, suba aqui e falarei contigo. Vem até onde estou. E essas pedras, elas têm a tendência de nos atrasar na nossa caminhada cristã. E a primeira pedra que surge no nosso caminho, ela tem o nome de comparação. Comparação. A primeira pedra de tropeço que queremos identificar para evitarmos pisar nela, chama-se comparação. Embora todos saibamos que Deus nos criou de maneira única, todos saibamos que temos características únicas, características exclusivas, embora saibamos disso, mesmo assim nós somos provocados a nos comparar com outras pessoas. E quando nos comparamos, nós somos lançados no chão, e quando nós comparamos, nós tropeçamos nessa pedra. E isso nos impede, como eu disse, de seguir adiante, de seguir em frente. Existe no primeiro livro de Samuel uma história linda sobre uma família e os problemas que essa família estava enfrentando devido à comparação que estava existindo ali. Eu quero ler com você, por gentileza, 1 Samuel capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 8, que diz assim: havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú, bisneto de Tou, filho do Efraimita Zufe. Ele tinha 2 mulheres. Naqueles dias de então, podia-se ter 2, 3, 4 mulheres, porque o propósito da família era ser grande e numerosa e ter muitos filhos, para ela se sentir segura, poderosa contra os ataques dos seus adversários. Uma dessas mulheres chamava-se Ana. Ana significa graça, e a outra chamava-se Penina. Penina significa presente. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha filhos. Todos os anos, este homem subia de sua cidade, aquela cidade chamada Siló, onde a arca do Senhor estava, onde o templo do Senhor estava,
para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos. Lá na cidade de Siló, estava Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. Eles eram sacerdotes do Senhor, Deus Altíssimo. No dia em que Eucana, esposo de Ana, esposo de Penina, oferecia sacrifícios, ele dava porções à sua mulher Penina e a todos os seus filhos e as filhas dela. Mas a Ana, ele dava uma porção dupla, uma dupla porção, porque Eucana amava Ana, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival, Penina, a provocava continuamente. Ela pegava os seus filhinhos no braço e dizia assim, e olhava para Ana. Eu tenho, você não tem. A fim de irritá-la. Era isso que ela fazia. Isso acontecia ano após ano, tempo após tempo. Sempre que Ana subia à casa do Senhor para adorar, para cultuar, para celebrar a Deus, a sua rival a provocava, e Ana, ao invés de cultuar, celebrar, bem dizer, dançar, Ana chorava, Ana não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava, Ana, por que você está chorando? Por que você está depressiva? Por que você está triste? Por que você não come? Por que você está tão triste assim? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Interessante nós vemos que Ana está tropeçando na pedra chamada comparação. Porque ela não tinha filhos e Penina tinha. Porque Ana se comparava com essa outra mulher. Ela tem, eu não tenho. Deus deu filhos a ela e a mim não deu. Ana ficava chorando, ficava triste, ficava abatida, não comia, ficava deprimida. A comparação impedia Ana de viver a vida dela com seu marido que tanto a amava. Porque quando nós comparamos, nós não olhamos aquilo que Deus nos deu, nós olhamos aquilo que queremos ter. Ana não somente vivia triste, mas também ela produzia tristeza na vida do seu marido Eucana. Mesmo que ele sempre lhe dava em dobro as coisas, Ana não olhava para aquilo que ela tinha, Ana olhava para aquilo que ela não tinha. Esta é a pedra da comparação. Quando nos comparamos, deixamos de viver. Quando nos comparamos, não valorizamos aquilo que temos, valorizamos aquilo que não temos. Quando nos comparamos, queremos o que não temos, ao invés de querer e agradecer e louvar a Deus por aquilo que Ele já nos deu. Por isso que a comparação nos impede de avançar, nos faz escorregar, nos faz tropeçar. A comparação é uma pedra terrível na vida do cristão, meu Deus! O Salmo 139, de 1 a 7, diz assim, Senhor, Tu me sondas e me. O texto não diz, Senhor, Tu nos, mas me. Ele não está falando do coletivo, está falando do particular, do pessoal, do individual. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebe os meus pensamentos. Minha irmã, você não sabe quando o seu marido senta, quando ele levanta. Irmão, você não sabe quando a esposa senta, quando levanta. Mas Deus tem tempo. O Criador, o gestor do universo, Ele tem tempo de olhar para você e prestar atenção em coisas que nem para você é importante. Olha o que diz o texto. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Próximo. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente. O Senhor põe a sua mão, pões a Tua mão sobre mim. Queridos, olha o cuidado de Deus. Olha a atenção de Deus.
Mas quando nós nos comparamos, essas verdades não significam muito para nós. Mesmo Eucana amando tanto Ana, dando tanto para ela, ela não valorizava. Porque ela não queria aquilo que ela tinha, ela queria aquilo que ela não tinha. O verso 5 diz que Deus nos rodeia com proteção. Mas por não termos aquilo que queremos, isso não tem muito valor muitas vezes na nossa vida. Que pedra terrível de tropeço é a pedra da comparação. Olha o que diz os versículos 13 em diante. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Versículo 14. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. O versículo de número 15. Meus ossos não estão escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas entranhas da terra. Esse texto diz o seguinte, que quando você estava sendo gerado, gestado no ventre da sua mãe, ainda não tinha nenhuma forma. Ele, Deus, estava ali cuidando de você. Ele estava ali intencionalmente protegendo você. Ele está dizendo, ei, você é exatamente a expressão da minha boa, perfeita e agradável vontade. Você não nasceu por acaso. Esse texto está dizendo o seguinte, olha, eu que coloquei a cor dos seus olhos da cor que você tem. Eu dei esse nariz que você tem, foi eu que dei. Esse queixo que você tem, foi eu que dei. Esse cabelo que você tem, foi eu que dei para você. Portanto, não se compare com os outros. Aleluia! O versículo 16 diz, os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes que qualquer dele existisse. Cada um de nós foi criado com características ímpares, exclusivas. O seu timbre de voz é só seu, ninguém na face da terra tem igual. A sua impressão digital é sua, ninguém tem igual. A cor da sua pele é sua, as suas expressões são suas, os seus gestos são seus. Você é a melhor versão de você mesmo. E não precisa de upgrade. Deus determinou a sua altura, a sua complexão física, a cor da sua pele. Ele disse, eu quero você assim. Não se compare. Você é exclusivo, só existe você. Não se compare. Queira, aceite como Deus te fez. Aceite os seus olhos, aceite o seu corpo, aceite a sua voz. Aceite o seu filho, aceite a sua filha, aceite o seu esposo, aceite a sua esposa, aceite o seu trabalho, aceite a sua empresa, aceite os seus estudos, aceite a sua cidade, aceite o seu país. Aceite o seu ministério, aceite o seu chamado. Queira, aceite e agradeça a Deus por tudo aquilo que Ele já te deu. Pare de se comparar. A Bíblia diz que certa feita Ana, Eucana, seu marido, voltaram para a cidade de Siló. E num determinado momento ela estava orando. O versículo 12 diz assim, enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca. Como Ana orava silenciosamente, e naqueles dias ninguém fazia oração silenciosa no templo, todos oravam em voz alta. E ela então está orando silenciosamente. Ele pensou então que ela estivesse embriagada. Olha o versículo 14, ele disse, até quando você continuará embriagada, abandone o vinho. Ana respondeu, não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Eu ando me comparando com a minha colega lá. Eu acho que o Senhor abençoa mais ela do que a mim. Ela é mais bonita do que eu. E quando eu vou na igreja, em vez de louvar o Senhor, eu fico triste, eu fico deprimida, eu fico chateada. Sou uma mulher muito angustiada. Mas eu não bebi nenhuma bebida forte ou fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Versículo 16, não julgues tua serva uma mulher vadia. Outra versão diz uma mulher qualquer. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia. E o que a comparação produz?
grande angústia e tristeza. O que a comparação produz? Grande angústia e tristeza. É o que a comparação produz. Versículo 17 diz: Eli respondeu: vá em paz. Você já sabe que a palavra paz aí é shalom. Shalom é vá em alegria, vá em triunfo, vá em felicidade, vá, protegida por Deus, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, seu rosto já não estava mais abatido, diz o texto. E na manhã seguinte eles se levantaram, adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com a sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Queridos, no momento em que Ana tirou os olhos da outra mulher e colocou os olhos na palavra que o sacerdote declarou sobre ela, no momento que você tira os olhos de comparar com A, com B ou com C, e coloca os seus olhos na palavra de Deus, você se alegra, você se levanta, você come, você trabalha, você começa a agir, você começa a atuar. Foi exatamente o que aconteceu com Ana, quando ela prestou atenção na palavra que Deus havia dado a ela através do sacerdote Eli. Quando ele diz: vá em paz, que o Deus de Israel conceda o que você pediu, o desejo do seu coração. Ana entendeu que ela podia viver uma vida feliz. Ana começou a comer, Ana começou a cultuar a Deus, a louvar a Deus, a bendizer a Deus, a servir a Deus. Ana voltou a viver, a valorizar aquilo que ele tinha, mesmo que ela ainda não tivesse filhos. Meu Deus. O versículo 20 diz: assim Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Aqui nós temos um mistério tremendo, aleluia. Deus libera mais e mais e mais, a partir do momento que somos agradecidos por aquilo que Ele já nos deu. Maior gratidão, mais bênção. Maior gratidão, mais bênção. Conte as bênçãos, conte quantas são, e você ficará surpreso em perceber, em saber o quanto Deus já fez. Em tudo dai graças. O coração agradecido louva a Deus por aquilo que Deus já deu, já fez. E quando comparamos, nós queremos aquilo que ainda não temos. Nós somos a expressão da vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Não devemos querer viver a vida dos outros. Vamos viver a vida que o Senhor Jesus Cristo nos deu para vivermos. Abandone toda forma de comparação. Posso ouvir um amém? A segunda pedra que pode surgir no nosso caminho chama-se inveja. Inveja. A segunda pedra de tropeço é a inveja. A inveja, ela é muito destruidora, pois o invejoso sempre quer o que os outros têm. O invejoso nunca se satisfaz. Nunca. Vamos aprender com uma história também linda, rica. Uma história de Moisés, a sua irmã mais velha Miriam e o seu irmão mais velho Arão. Números capítulo 12, versículos 1 e 2 diz assim: Miriam e Arão começaram a criticar Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Miriam disse assim: Arão, vem cá, vem cá. Você não acha que Moisés se acha assim muito bom, não? Você não acha que Moisés está querendo liderar sobre nós? Ele é o caçula, eu tirei ele daquele cestinho na beira do rio lá. Eu que salvei a vida dele. E agora ele quer ser meu líder, meu chefe? Você não acha que ele está muito soberbo, muito orgulhoso, não? Olha ali. O versículo 2. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Será que é o único que tem a revelação? Também não tem Ele falado por meio de nós? Nós não somos uma equipe?
Nós não somos um time? Você acha que Deus só fala por Moisés? Ele fala por nós também. Olha a sequência do texto, por gentileza. Ora, Moisés era um homem muito paciente. A Bíblia diz que era o homem mais manso do que qualquer outro que havia na terra. Queridos, Miriam então chama seu irmão mais velho Arão e começa a criticar Moisés. A maioria das nossas críticas tem como combustível inveja. É impossível você criticar alguém sem invejar esse alguém. O combustível da crítica é a inveja. Miriam estava com inveja de Moisés e chama Arão para concordar com ela. O crítico sempre quer uma orelha, sempre quer um orelhão de preferência, para vomitar dentro desse orelhão as suas críticas. Ela queria que Arão concordasse com ela. Arão passou a ser o receptador da fofoca de Miriam. O silêncio dele demonstrou que ele concordava com ela. Arão deveria ter repreendido Miriam, deveria ter dito o seguinte: Miriam, eu não concordo com você, chega, não vou ouvir mais isso. Alguém vem, mas sabe, eu não concordo com isso, o som é muito alto, o ar-condicionado é muito frio, o estacionamento não sei o quê, porque eu não quero ouvir isso. O crítico, ele sempre quer se apoiar em alguém por causa da inveja. Mas Arão ouviu, agasalhou as palavras de Miriam. Olha o que diz o versículos, novamente os versículos 3 até o 13, diz assim: ora, Moisés era um homem muito paciente, manso, mais do que qualquer outro que havia na terra. Imediatamente o Senhor Deus disse a Moisés, a Arão e a Miriam: dirijam-se à tenda do encontro, ao tabernáculo, vocês três. E os três foram para lá. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e, pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam. Os dois vieram à frente. Então o Senhor disse: ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, e a ele me revelo em visões, em sonhos. Eu falo com ele, com esse profeta, em visões, em sonhos. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face, claramente. Eu não falo por enigmas, eu não falo por sinais, eu falo face a face. E ele vê a forma do Senhor, porque não temeram criticar o meu servo Moisés. Então a ira do Senhor acendeu-se contra eles, e ele, o Senhor, os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa. Sua aparência era como a da neve. Arão voltou-se para Miriam, viu que ela estava com lepra, e disse a Moisés: por favor, meu Senhor. Aprendeu ligeirinho. Por favor, meu Senhor, não nos castigue pelo pecado que tão tolamente cometemos. O pecado da inveja, da crítica é tolo. Não permita que ela fique como um feto abortado que sai do ventre de sua mãe com a metade do corpo destruído. Então Moisés clamou ao Senhor: ó Deus, por misericórdia, conceda-lhe cura. Aleluia. Queridos, que história impressionante. Arão, ele tinha 4 filhos: Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar. A Bíblia diz que Miriam, que inventou a fofoca por inveja, ela ficou leprosa e depois foi curada. Arão, que ouviu a fofoca, Deus matou os 2 filhos dele. Quem ouve a fofoca recebe uma penalidade maior do que quem inventa a fofoca.
É. É. Inveja. Ah, sabe, eu queria falar de fulano, não quero ouvir. Sai embora. Ah, pastor, eu não sei, porque sempre as pessoas vêm falar as coisas para mim. Porque você é um receptador de fofocas. E aí a sua vida financeira não prospera, a sua saúde não prospera, a sua família não prospera, o seu ministério não prospera, os seus sonhos não prosperam, e você não sabe por quê. Eu falei que seria uma palavra pastoral, bem devocional, bem devocional. Queridos, quem recebe a fofoca do invejoso, recebe uma penalização maior. Se não houvesse quem recebesse, se não houvesse receptador de carro roubado, ninguém roubaria carro. Se não houvesse receptador de fofoca, ninguém inventaria fofoca. A inveja, ela tem 3 manifestações. Ela vem com a fofoca. Quem inventa a fofoca, a calúnia. Quem recebe, quem ouve a fofoca. E quem acredita na fofoca. Existe uma fofoca sobre a minha pessoa. As pessoas juram de pé junto que eu sou maçom. Já ouviram isso ou não? Eu não sei qual foi o demônio que inventou isso. Não sei qual foi o demônio que inventou isso. E muitos acreditam. Eu nem sei o que é maçonaria na minha vida. Nem sei o que é. Nós temos aqui na frente, ali no hall, tanto da direita quanto da esquerda, um piso xadrez. Disseram, ó, este é o sinal de que ele é maçom. Aí eu fui perguntar para um irmão cristão que foi maçom, hoje não é mais. Muitos anos ele deixou a maçonaria. Ele entendeu que deveria fazer assim. Eu perguntei para ele, irmão, isso aqui é símbolo de maçonaria? Ele caiu na risada. Falou, pastor, eu nem vou dizer. Isso é bobagem, idiotice. Tem nada a ver. Meu Deus do céu, fofoca. Um inventa, outros ouvem e outros acreditam na fofoca. O castigo da invejosa Miriam, como eu disse, foi a lepra. O castigo de Arão, que ouviu a fofoca, foi perder os seus 2 filhos. Existem 3 degraus da inveja, que vai descendo você para baixo e para baixo, até o lago de fogo e enxofre. O primeiro degrau é o seguinte: eu quero aquilo que você tem. Eu quero o que você tem. Se você tem isso, eu também quero. Olha o Salmo 73, versículos 2 e 3. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram nessa pedra chamada inveja. Por pouco eu não me escorreguei nessa pedra chamada inveja, pois tive inveja dos arrogantes. Quando vi a prosperidade dos ímpios, eu tive inveja dos ímpios. Eu queria ter aquilo que eles têm. O salmista diz que ele tinha inveja da prosperidade dos ímpios. É assim que a inveja atua. Eu quero ter aquilo que fulano tem. O segundo, você não merece ter aquilo que você tem. Eu quero ter o que você tem. Depois desce mais um degrau, já sentindo o cheiro do enxofre lá embaixo. Esse segundo degrau é o seguinte: você não merece ter o que você tem. Se você tem isso, no mínimo roubou. Não é possível. Eu trabalho, não consegui. Se ele tem, porque ele roubou. Não é possível. Ele não merece ter o que tem. Ele não merece ter. Olha o que diz, por gentileza, João capítulo 12, de 3 a 6. Então Maria pegou um frasco de nardo, de perfume puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés. Uma outra passagem diz sobre a cabeça de Jesus.
e os enxugou com seus cabelos, e a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Por que esse desperdício? Por que foi dado isso para Jesus? Ele não merece. A inveja chega a esse grau. Fulano não merece ter o que ele tem. Olha a sequência. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Judas estava dizendo que Jesus Cristo não era digno de ter aquele perfume, de receber aquela honra, aquele perfume caríssimo. Isso é um desperdício. Inveja. Para que ter esse carro? Inveja. Inveja. Ele não merece ter o que tem. Que pedra terrível no nosso caminho, amados. Em terceiro lugar, descendo mais um degrau da inveja, a pessoa, o invejoso diz: eu quero ter o que você tem. Depois, você não merece ter o que você tem. Depois, eu vou destruir você, porque você tem o que você tem. Olha o que está escrito em Marcos capítulo 15, versículos 9 e 10. Vocês querem que eu lhes solte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos, sabendo que fora por inveja, que os chefes dos sacerdotes haviam entregado Jesus para ser crucificado. Eu vou destruir você, Jesus. Por inveja. Queridos, que grau patológico, que grau terrível. Pessoas querendo destruir outras pessoas porque Deus deu alguma coisa para elas. E levanta calúnia, e levanta fofoca, e levanta comentários. Por inveja. E diz: enquanto eu não acabar com a vida dele, eu não sossego. Inveja. Que pedra terrível. A terceira pedra chama-se medo. A terceira pedra de tropeço é o medo. A Bíblia Sagrada diz que todos estavam com medo de um homem grande, forte, chamado Golias. Eles estavam ouvindo muito o que Golias estava dizendo. Por 40 dias, pela manhã e à tarde, Golias levantava e desafiava o exército de Saul, o exército de Israel. Esbravejava, desafiava, xingava, amaldiçoava. E a Bíblia diz que nesse momento chega Davi, o pastor de ovelhas, o doce dos salmos, que já havia sido ungido rei por Samuel. Ele chega ali, ouve aquele falatório de Golias, e alguém diz: mas sabe, o rei Saul decretou que se alguém enfrentar esse gigante, obviamente, e matá-lo e vencê-lo, ele vai dar a mão da princesa, da filha dele em casamento a esse vencedor. E não somente isso, ele vai libertar a família inteira dos impostos. Aleluia, glória a Deus. E vai conceder mais um dote, vai conceder mais isso. Davi disse o seguinte: por favor, repita o que é que vai ganhar. Qual é a recompensa de quem derrotar esse gigante? E repetiram para Davi o que o rei Saul havia prometido. Eles estavam ouvindo o que Golias estava dizendo e ficaram com medo. Davi já não quer mais ouvir o que Golias está dizendo. Ele queria ouvir o que Saul havia prometido. Essa é a diferença. Você está preocupado porque a bolsa subiu, porque a bolsa caiu, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Nervoso, tenso, o dólar subiu, o dólar caiu, porque... E agora? Ei, por que não volta para a palavra de Deus? O que a palavra de Deus diz a respeito?
O medo me faz focar no que o mal está dizendo, no que o mal está fazendo. A fé me faz focar no que a palavra de Deus está declarando a meu respeito. Abrir os nossos ouvidos para ouvirmos a palavra de Deus. Olha o que a palavra de Deus diz em Isaías 43, 1 e 2. Mas agora assim diz o Senhor. Diz quem? Quem que está dizendo? O mesmo Deus que disse haja luz e houve luz. Ele está dizendo para mim e para você, dizendo o quê? Aquele que criou, ó Jacó, aquele que o formou, Israel, não tema, não tenha medo, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu, você é meu, não tenha medo. Qual é a voz que vai governar as suas escolhas e decisões? A voz do que o inimigo está dizendo? A voz do que o mal está fazendo? Ou a voz do seu Deus que está dizendo, você é meu, não tema? Qual é a voz que direciona as nossas escolhas? Olha o versículo 2, quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Meu Deus! Quando você atravessar os rios, eles não encobrirão você. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Você não vai pegar fogo. Quando você atravessar pelas águas, uma outra versão bíblica diz no hebraico, se você atravessar pelas águas. Atravessar significa cruzar, passar, marchar, passar para outro lado, ultrapassar. Se você passar pelas águas, elas não vão afogar, submergir, afundar você. Queridos, águas são momentos que antecedem a grandes conquistas e a grandes vitórias na vida do crente. Passou pelo Rio Jordão, do outro lado a terra que emana leite e mel. Atravessou o mar vermelho, ficou para trás Egito e todas as hostes do inferno. Eles atravessaram o mar da Galileia, eles passaram pelas águas. Quando passar pelo fogo, fogo são momentos de tribulações que alguém impõe sobre nós. Fornalha de fogo ardente, onde foram lançados Sadraque, Mesaque e Abdenego, foram impostos sobre eles, mas eles não queimaram. Por isso que a Bíblia diz, quando passarmos, a palavra de Deus diz, quando passarmos, a água não vai nos vencer, o fogo não vai nos derrotar, nós somos filhos de Deus. Por isso, quando você estiver passando por uma situação diversa, água ou fogo, dê uma olhadinha para a água, dê uma olhadinha para o fogo e diz, ei, eu só estou passando, aqui não é meu lugar. Situação difícil, você não vai governar sobre a minha vida, isso não é meu destino, eu não vou permanecer aqui. A palavra do meu Deus diz que eu só estou passando, eu só estou passando, eu não vou permanecer aqui. Aleluia! A situação ruim, adversa, apertada, amarga que você está passando, isso não é o seu destino, você não vai permanecer aí, você não vai acabar aí, você só está atravessando. Não temas, não tenha medo, isto vai passar, essa dificuldade vai passar. Enquanto estamos passando por essas dificuldades, o que devemos fazer? Louve a Deus. Cante a Ele, exalte a Ele, glorifique a Ele, agradeça a Ele pela vitória. Por que devemos nos comportar assim, Pio? Por quê? Porque assim diz o Senhor. É Ele quem está dizendo. É o Senhor, o nosso Deus, quem está dizendo. Deus não falha, Deus é fiel, Deus empenhou a sua palavra a nosso favor. Ele não nos deu espírito de medo, diz a palavra. O medo é uma pedra de tropeço que quer nos parar, quer nos paralisar, quer nos impedir de andar, de voar, de conquistar. Mas olha o que está escrito em Hebreus 13:6. Podemos sim dizer com medo, dizer com confiança. Como é que você pode dizer enquanto você está atravessando a adversidade, atravessando a luta, atravessando o problema? Como é que você se comporta? Você pode dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que me podem fazer os homens. Ele é o meu ajudador, Ele está comigo, eu não temerei. Aleluia!
Assim diz o Senhor. Diga com confiança, não diga com medo, não diga com dúvida, diga crendo, diga com fé. O Senhor meu Deus, o meu Pai, Ele é o meu ajudador, e Ele é especialista para me conduzir fora das águas turbulentas, do fogo abrasador. Ele é especialista nessa situação, nesse problema que eu estou atravessando. Ele sabe exatamente como me conduzir para fora dessa situação. Amados, nós estamos avançando. Amanhã será melhor do que hoje. Creia, declare. Ei, os melhores dias da igreja do Senhor Jesus está às portas, está chegando. Igreja avançando, igreja crescendo, igreja decidindo, igreja rompendo. Está na palavra. Aleluia. Estão recebendo esse devocional? Pedras de tropeço, comparação. Você foi criado de um modo maravilhoso, assombroso, único. Como eu disse, você é o seu melhor. Você é o seu melhor modelo para Deus. Você é a melhor versão que existe de você mesmo. Segunda pedra, a inveja. O que Deus tem para você é para você. O que Deus tem para o seu irmão é para ele. Deixa para lá. Deixa para lá. Não inveje. Terceira pedra, o medo. Deus não nos deu um espírito de medo, mas sim de poder, de amor, de moderação. Pois assim diz o Senhor, o Deus Altíssimo, o teu Pai Celestial. Isaías 43, 1 de novo, para nós encerrarmos. Mas agora, assim diz o Senhor. O que Ele está dizendo agora para você? Olha o que o Senhor está dizendo agora para você. Aquele que criou você, aquele que formou você, conforme o Salmo 139, quando você estava no ventre da sua mãe, esse está dizendo para você: não tema, pois eu o resgatei. Eu tirei você do império das trevas e transportei você para o reino do meu Filho amado. Eu chamei pelo nome, Ele sabe o teu nome. Aliás, a primeira coisa que você precisa de cura é: comece a gostar do seu nome. Ah, Pio, meu pai me deu o nome de Epafrodito. Ame o seu nome. Ah, minha mãe me chamou de Escolástica. Ame o seu nome, porque Deus conhece você pelo seu nome. Acertei alguém? Eu acertei alguém lá. Eu o chamei pelo nome. E ele está terminando esse versículo dizendo o seguinte: você é meu. Você é meu. Aleluia. Aleluia. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Eu sou do meu amado, o meu amado é meu. Você não foi feito para tropeçar, você não foi feito para cair. Se você tropeçou em algumas dessas pedras, é hora de você levantar, é hora de você marchar, é hora de você caminhar. Levante, ande, comece a correr se você já está andando. Se você já está correndo, comece a voar, porque é assim que Ele quer. Aleluia, 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 aleluia. Abandone a comparação, abandone a inveja, abandone o medo. Nós não somos mais escravos do medo. Nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Pois os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para todo sempre. Aleluia. Meu Deus, tem recebido essa palavra no coração? Eu quero que você leve esse tesouro com você para os seus dias, para os próximos meses, próximos anos. Isso te enriquece, isso te nutre, isso te fortalece. Somos a igreja do Senhor Jesus, a noiva do Senhor Jesus. Pai Celestial, obrigado pela vida do meu irmão, da minha irmã.
do meu amigo, da minha amiga, aqueles que nos acompanham pela internet, que nos ouvem pelo rádio. Deus, obrigado. Obrigado pela tua palavra que é tão poderosa, tão transformadora. Ela imprime em nós quem somos, a marca de Cristo. Obrigado, Pai, porque podemos viver na presença do Senhor com alegria, com júbilo, com dança. E nessa hora, Pai, nós queremos oferecer esse cântico, queremos oferecer esse louvor a Ti. Receba, Pai, receba, Pai, receba, Pai. E sobre a sua vida está a paz do Senhor. E sobre a sua vida está a abundância do Senhor. E sobre a sua vida a mão estendida do Senhor. E sobre a sua vida o cuidado do Senhor. Se não, aleluia. Não tem nada a ver com o que temos ou com o que fazemos, tem a ver com o que somos. A mesma vida que Jesus tem, a mesmíssima, a mesma natureza, a mesma essência, a mesma vida, a vida incriada, o Zoe, a vida eterna, a mesma vida Deus colocou dentro de você. E você avança com absoluta certeza e segurança, porque você sabe quem você é. E quando você sabe quem você é, e quando você é maravilhoso. Como é bom